Noia minha. Um aviso importante, lembrando que agora estamos em vídeo, então se você tá só escutando aí no Spotify, tem vídeo pra você ver aí na plataforma também. Mais um é Noia Minha! E aí, Noias, como é que vocês estão? Vocês acreditam que a gente faz quase 6 anos de convivência? E como é que é essa convivência, né? Porque eu sei que eu não tô aqui falando sozinha. Tem alguém aí, vocês comentam lá no @do Noia, né? A gente debate, discute, vocês mandam sugestão de pauta, de convidados, né? Então eu acho que é uma convivência muito pacífica, não é mesmo? Apesar de ser uma coisa meio da internet, porque a internet não é uma convivência assim tranquila, né? Quem tá na internet sabe. Que às vezes você pode estar lá de boa, às vezes você fala um negócio, ferrou pra você, acabou sua vida. E a coisa é uma loucura, né? A gente vai falar sobre convivência, mas não só assim essa nossa da internet, mas a gente vai falar de família, né? Que é sempre bom falar de família, saber os rolos. Então a gente tá aqui com 2 convidadas muito especiais, que agora elas também são podcasters, tá? E elas estouraram de uma maneira que qualquer vídeo que eu abria, tava essas 2 lá. Estou com a atriz Flávia Alessandra, olá! E sua filha, que é assistente de direção, Júlia Costa. Bem-vindas! Ai, que delícia! Muito bom Gente ter aqui, vocês. bom demais. A gente tá feliz. E primeira vez a gente juntinhas num podcast muito emblemático ser Que você. legal, Pois é. amei. Não podia ser mais especial, porque eu te escuto muito. A gente Você é tava Noia. Nós, sou. nós. Você também é Noia? Sim. Ai, que tudo. Eu sou. Eu tava falando antes de começar que parece que eu tô na minha cozinha ou no meu chuveiro ouvindo podcast. Mas eu também corro, também treino com você, então é bom também. Isso é muito doido, né? A convivência que a gente cria com uma voz. É. Total, Eu total. tenho. A gente tava conversando antes, gente, porque quando a gente chega aqui, a gente fica fazendo fofoca, tá? Mas a gente tava falando que eu tenho isso com a Deia do Não Inviabilize, bom, vocês sabem. Eu ouço muito. E essa transição que eu Eu fiquei amiga foi tão engraçado. E o mais legal é que eu continuo escutando ela e às vezes eu ligo no meio do episódio pra ela e falo: mas teve desdobramento? O que vocês são? Porque eu posso agora. Eu amo. Não, eu sou viciada na ideia. E eu tô no grupo do Telegram. Ah, isso é bom também. E aí, às vezes. Só que eu tô atrasada, aí eu fico mal, porque eu tenho que voltar lá pra ver o que as pessoas estão falando. Às vezes eu recebo um spoiler. E não pode. Não. Esse que é o ruim do grupo, né? Aí eu Você saí já um leu pouco. alguma coisa que aconteceu. É Sou muito muito ruim. viciada. E como que tá essa coisa de trabalhar juntas? Como que rolou a ideia do podcast? Na real, a gente já queria trabalhar juntas com alguma coisa, a gente não sabia qual o caminho. Eu me insinuava pra Júlia, poxa, vamos ver alguma coisa de audiovisual, vamos… Queria preservar um pouco a nossa relação. Ah, mas Eu a tô gente que é brincando, mãe, né? Quanto mais tempo a gente Entendeu? puder estar junto, a gente vai lutar por isso. Não, tô brincando. A gente tem uma relação muito boa e muito de amigas, assim, de cumplicidade mesmo. Uhum. E eu acho que foi surgindo de forma natural, né? A gente queria fazer alguma coisa juntas, a minha mãe queria que fosse mais pro audiovisual. E aí o Rafa Almeida, que trabalha com a gente, ele falou: por que não um podcast? A gente ama podcast. Todos nós, lá na nossa agência, na Family, tudo gente loucos. consome muito. Todos loucos. E aí a gente falou: cara, será? Aí eu sempre fico naquela… É o que a gente tava falando, né? De se ouvir. Eu sempre fico… Ai, é muito ruim, minha né? voz é chata. Eu sou chata. Vão ficar falando, vão… Aí a gente falou, vamos fazer videocast. Com imagem, não, pelo amor de Gente, Deus. Ainda bem que eu agora tô de tudo costas. é videocast. É maluco. Eu fiz só áudio por muitos anos, né? A gente virou vídeo esse ano. Uhum. Ano passado, a gente fazia um ou outro de marca, mas era tudo áudio. E eu sinto bastante diferença, sabia? É? Deve ser um outro lugar. A coisa da luz, né? Agora, assim, né? Meio quebrando a quarta parede. A coisa da luz, fica um monitor ali, aí você fica pá, né? Não, Sem o querer batendo o monitor, olho. O monitor pra mim eu peço pra desligar. E antes não tinha nada. Uhum. Mas as Bastava pessoas um gostam, microfone. né? De vídeo, então De- a gente de faz ver, né? vídeo, Mas eu preferia sem. Eu não posso dizer, porque eu Vocês venho dessa escutam- época, né? Você é total vídeo, né? Sempre foi. Eu sou total vídeo, mas todos que têm vídeo, eu gosto de assistir com vídeo. Tanto é que eu comprei uma coisa horrorosa pra botar no meu box, que ela viu. Eu- Que é um porta-telefone. Jura? Mas ele Pra gruda dentro no do box? box. Aham. Que aí eu Ah, eu boto vou ver. você, Ah, deixo eu tô lá.
E vou tomando aquele Gente! banho premium, sabe? Eu Maravilhoso. tô no box da Flávia Alessandra. Amor, muito! Muito bom, maravilhoso. Aí outro dia eu fui fazer uma publi, tava aquela coisa horrorosa no fundo. Eu falei, gente, eu não vou tirar. Não vou tirar, porque gruda de uma forma aquilo. Ah, E é maravilhoso, porque eu boto e aí eu fico vendo e fico escutando e tomando banho. que doideira. Viciada. 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 Eu nunca ouvi no banho. Eu amo ouvir. Eu não tenho nem caixinha de som. Eu tenho a prova d'água. Eu também. Eu tô me sentindo tão ultrapassada Eu, agora. cara, no banho, pra mim, inclusive é motivo de terapia, que eu falei assim, eu não sei se eu consigo mais tomar banho sem um barulho externo, só com as vozes da minha cabeça. Mas isso a gente tá completamente viciado. É muito ruim Eu isso. eu acho que o banho é o único lugar que eu tô em silêncio. E quando eu tô dormindo. Não consigo ficar em silêncio. Então, Eu adoro também. o que tá acontecendo? É porque às vezes no carro, sabe o que eu já fiz? E aí eu me senti meio mal, mas eu fiz. Eu coloquei o telefone no carro, né? E eu ia ouvindo o TikTok. Entendeu? Os vídeos do TikTok, sem olhar. Só pra Só ter um ouvindo. Aí áudio. você só passava assim. Aí tava repetindo, eu já passava. Você é louca por TikTok? Eu tô nessa fase, né? Ai, Tô nesse resgate da minha juventude. Eu Perigo. fui pro TikTok e tô lá. E aí eu percebi que o algoritmo é muito diferente do Instagram. Uhum. E eu não sei se é bom ou se é ruim, mas é que ele é muito bom, por isso que é ruim, entendeu? É. E aí você Ele tá sabe presa como ali. te atingir. Cara, não, mas é Muito mais. assustador. Eu tenho muito medo de TikTok, porque eu realmente sou viciada. E daí é isso, a gente ou tá… E a gente tá ouvindo menos música, vocês também? Sim. É mais podcast? Dirigir eu ainda ouço gosto. muito podcast, mas eu ouço muita música Eu também. gosto de dirigir ouvindo música também, mas o banho e o cozinhar e o sozinho em casa pra mim… Eu tenho uma coisa que eu não consigo dormir sem TV, sem um áudio no fundo. Tá viciada. Porque senão eu vou dormir e aí ficam as vozes da minha cabeça. Ai, você é ruim, ai, você vê, ai, você vê, ai, Como eles chamam? Pensamentos intrusivos. Intrusivos. E a minha cabeça não cala a boca um segundo. Mas das duas, você é a mais ansiosa? Minha mãe é completamente equilibrada. Ai, que delícia. Completamente. Uma geminiana totalmente equilibrada. Eu sou pisciana com ascendente em câncer e lua em escorpião. Não Você é sabemos tudo se eu sou água. equilibrada, mas ela é muito água. Gente, ela não pensa, ela recebe. Ela é muito intensa, ela é muito água. Ela sente, ela não vive. Entende? Entendo, É. totalmente. Delicioso também. Vocês moram juntas? Não. Dois. Você ficou arrasada quando ela saiu de casa? Não, você ficou bem? Não, eu apoiei Minha mãe é muito pra desapegada. ela ir. A minha mãe ficou arrasada. A minha mãe é muito desapegada. Eu apoiei muito pra ela ir, porque eu acho que deve ser um passo delicioso. Eu casei cedo, então eu não vivi você não isso. teve esse rolê. De ter um espaço. E eu tenho certeza que fez falta na minha vida esse momento. Sim. De eu ter tido o meu espaço, ter vivido sozinha durante um tempo, me conhecido meus gostos. E aí eu apoiei muito pra ela ir morar sozinha, perto, porém sozinha. Ela é muito desapegada. Eu saí de casa no dia seguinte, minha irmã tava morando no meu quarto, a minha irmã virou o escritório da minha mãe. Falei, mãe, você sabe que as pessoas que saem de casa continuam com um quarto, né, na casa dos pais? Ela, lógico que não. Mas eu sou filha única, defendendo sua mãe, eu sou filha você única. é Então filha acho que foi mais difícil, assim. É. E eu lembro a minha mãe tava fazendo super a fortuna, assim, não, tá na hora, realmente. Eu tinha 22. Novinha Acho legal É. isso aí e tal. A hora que ela viu o colchão saindo, ela abraçou o colchão e chorava. Entendi. Ela ficou arrasada, tadinha. Mas aí, o que eu achei? Isso que você falou, eu concordo super. Se eu for lembrar, sei lá, a fase mais legal da minha vida foi quando eu fui morar sozinha. E eu fui sozinha, porque eu tinha um namorado de 4 anos. E logo que eu fui pra lá, a gente terminou. E aí eu tava sozinha. Que bom. E eu fiquei, sei lá, quase 3 anos até conhecer o ex-marido e casar. E esses 3 anos foram muito legais. Sabe? De trabalho, de você se descobrir, sacar o que você quer. E eu achei que a convivência com os meus pais ficou muito melhor depois que eu saí de casa. Ah, eu acredito que sim. Mas eu achei muito louca a visão das pessoas quando a gente, por exemplo, avisou nas redes sociais ou pessoas próximas. Nossa família. A família. Jujuba tá indo morar sozinha. Mas por quê? Já?
Ela vai Não. casar? Ela Não, tá e na grávida? época, Ela ainda? Então, na época eu tava namorando. Só que assim, eu tava namorando, sei lá, menos de 1 ano. Porque, pensa, eu fui morar sozinha faz 20 anos. Pois então, mas ainda é esse A pensamento minha pra mulher. tia, meus avós eram assim, não, vou morar sozinha. Aham. Ele vai depois? Não, vou morar sozinha. E aí, né, era meio incrédula, assim. Isso realmente é uma coisa que aconteceu muito. Gente, sozinha. Eu vi muitas pessoas comentando, indignadas de uma mulher, por que vai dar o passo pra ir morar sozinha? Você falou, veio o meu flashback. E eu acho que a minha relação meio que acabou por causa disso também. Porque as pessoas tinham uma expectativa muito grande dele ir morar comigo. E aí ficou um desconforto entre a gente, porque parecia que eu Era ir quase morar… uma pressão de dar o passo. Exatamente. Olha, eu lembrei agora da Olha. situação. E da sensação. Aham. E eu acho que por isso que foi tão gostoso estar sozinha. É muito bom, do seu jeitinho. Porque foi né? meio tipo, não, eu não vou morar, também não vou namorar, também não vou casar, também não vou fazer nada. Eu vou ficar aqui Revolução, quieta. resistência. Resistência, contra o sistema. Bem loucona. Bem loucona. Agora, como que é, assim, essa convivência de vocês, né? Esse ritmo de gravação e tal. Vocês têm que dar tempo, vocês sempre se deram bem, uma cansa da outra. Não, acho que a gente vive intensamente. A gente tem os nossos atritos, as nossas brigas, mas a gente… Semana passada a gente discutiu. Foi essa semana ou semana passada? E eu levei um amigo pra jantar também. Aí a gente tava falando assim no carro, é tão ruim, né? Quando o pai briga com um amigo e você tá lá, que dá vontade de cavar um buraco. Cara, a gente chegou em casa, um quebra-pau, eu e minha mãe na mesa de jantar. E eu E falando a assim, mesma coisa com a Olivia. Ai, é tão ruim quando traz uma amiga e aí começa a briga, não sabia onde se enfiar o amigo. Cada uma falando da sua visão. Chega lá, rola. Aham. Mas é porque a minha adolescência foi muito conturbada. Eu fui uma adolescente rebelde, difícil. Jura? Fui. Ai, eu fui tão nerdzona. Foi. Eu fui uma adolescente rebelde. É porque meus pais eram rebeldes, né? E não tinha espaço. Eu tinha que ser… Não, porque tem eu isso. fui rebelde. Mas vovó e vovô eram zero rebeldes. Não, mas se eu fui, não era pra você não ser? Não, mas você Não. foi nova ou você continuou sendo? Foi Porque meu nova, pai mais velho, querida, tava assim, ó. Não, eu fui Vivendo nova. intensamente. Eu fui nova, depois eu achei o equilíbrio. Mas eu acho é que a isso rola. adolescência é uma fase muito complicada. E eu perdi meu pai cedo, eu tinha 12 anos, então acho que também rolou. E é muito da característica de cada um. É muito da característica Gente, de a minha cada irmã um. é muito 12 anos, tranquila. era muito pequena. É. Criança. Eu acho que eu perdi meu pai cedo, eu tinha 29. Sim. Imagina isso. É. E aí eu fiquei muito pensando, porque você tá com uma irmã adolescente, né? Uhum. Como que tá? Você tá conseguindo Cara, dar dicas? a Olivia é muito tranquila. Ela é librianja. Ai, aí muda tudo. Ela é muito tranquila, tudo pra ela tá bom. Tal. Ela é meio sonsa. Olha que você que foi chamada de sonsa no nosso pelo Vitor de podcast. Castro. Por Foi quem? chamada. Pelo Vitor de Castro. Sei, mas por que de sonsa? É. Ele falou que Vitor. Pisciano é Falou. sonso. Ah, ele fala mesmo. Maravilhoso. Ele fala mesmo. E tem uma coisa mesmo de tipo, não entende, sabe? Que fez aquilo ou por quê. É verdade. Mas meio cínico? Não, Porque é o escorpião tem um sonso, cinismo, assim. fingindo Eu ali tenho. que não entende que foi, sabe, causador ou que plantou a semente ou que tava ali. Sei. Tem sim. Não vejo dessa maneira. Climão. Climão. É agora. Não, mas eu não acho, né, que a gente tem esses… Eu acho que assim, a gente… Não, mas a gente não, É pouco, né? Acontece. É que Não, a claro. gente… Todo mundo tem. A gente é muito próxima, assim, uma vida inteira. Eu me separei cedo, então eu tive Jujuba perto de mim durante o período que eu trabalhei muito. Então eu botava ela debaixo do braço, pra onde eu ia, eu levava. Então essa menina vivia no Projac, por exemplo, quando pequena. E era eu… Não tinha como eu fugir da profissão, né? Não Fui deu. eu e fomos só nós duas durante muito tempo. Muito tempo, só nós duas, assim. Então acho que a gente criou mesmo essa relação intensa entre a gente, onde a gente traz dúvidas, questionamentos, visões diferentes. E que bom, porque eu não queria que a Jujuba fosse uma cópia minha, eu queria que ela fosse ela. Sim. E ela tá se tornando cada vez mais essa mulher aí cheia de opinião e com os conceitos e as visões. E é isso, é pra ser sobre isso.
E a ideia até quando a gente criou do podcast, quando a gente falou assim, tá, mas aí a gente vai fazer então um podcast geracional, e aí? Quem é que tem razão? Não é pra ter razão. É pra gente trazer, tá tudo tão extremado, tão intolerante, tá tudo tão sem Preto no ouvir. branco. A razão é minha, tem que ser isso. Não. É tão duro, né? Eu falo muito disso, dessa minha experiência no TikTok, assim, porque os meus seguidores são muito novos, né? Então a gente tem um gap geracional bem grande ali. E eu acho tão ultrapassado a pessoa que tem esse pensamento de que é mais novo, não sabe de nada. É. Cara, como assim ainda? É. Pelo amor de Deus. Não consegue enxergar uma troca, não consegue ver outro ponto de vista. Tá muito chato isso, realmente. Muito. E é uma troca, realmente. Às vezes a gente não chega numa conclusão, não chega num Sim. denominador comum. Mas E a gente tudo trocou, bem. sabe? É. Não vou trocar a filha por isso. Sim. Mas eu acho que é bem tranquilo. E é isso, eu moro sozinha, então a gente vai, grava, volta pra minha casa, ela volta pra casa dela. E minha mãe trabalha muito também, então naturalmente a gente já fica um tempo sem se ver por conta do trabalho, assim, uma rotina muito… É muito engraçado, né, que tem essa visão antiga que as pessoas olham pra minha mãe e falam: não tá fazendo novela, tá parada, então… É muito bom isso, É porque né? novela, a gente tem uma impressão de que é muito intenso. É. Mas né? É. É mais surreal, Mas né? é que existe vida além da novela, né? E as Existe. pessoas não veem. E aí… Parece que você tá em casa, né? Tá de férias. Toda yoga, É. acabou. E aí eu fiquei muito pensando também nessa convivência da novela. Porque são muitos meses que você fica ali com aquele núcleo, né? Sim. Às vezes, 1 ano a gente fica envolvido, dependendo. Uma novela das 8, que é uma novela que é mais extensa por si só, começa com mais antecedência. A gente fica período de 1 ano envolvida ali. É realmente, assim, hard. Vou começar uma novela, eu já digo, vamos resolver tudo antes, do que é muito importante, Sim. porque a vida vai parar. Tem que ter muito carisma, né? Tem que ser eu não teria, né? Imagina eu numa novela, o carisma miando a cada episódio, o papel sumindo. Eu também né? não sei. Cara, os meus pais, eu falo até que eles têm uma positividade tóxica. Mas precisa. Mas dá pra fazer sério. amigo nesse positividade tóxica, é muito bom. Dá pra fazer amigo? Você não pode ver o lado bom das coisas, que ela diz que a gente tem positividade tóxica. Ai, a minha mãe é entendeu? meio poliana, agora você ficou um pouco descabelada. Oh, meu Deus, gente. Vai, arruma a mãe. Arruma, que a mãe dormiu com o cabelo. Produz a mãe. Eu dormi com o meu cabelo, que eu gravei ontem até tarde. Então você já veio pronta. Não, porque eu tava de Cristina, vilã, cheia de spray, loura, tudo errado. Tá. Aí lavei o cabelo na Globo, saí de lá 10h30 da noite, fizeram um baby bem tonhonhon, assim, aquele bem… Pra durar. Isso. Pra durar, pra Dormi, chegar aqui e dar acordei uma e falei, soltada. caraca, o cabelo tá pronto. É. Vamos nós, entendeu? Então, tô nesse estado de ontem. Mas dá pra ter amizade nessa profissão? Dá pra ter amizade nessa profissão. A Quem gente que você acaba… tem que você acha que é tipo amigo mesmo? Amiga, eu tenho pessoas que acompanham a minha vida desde pessoas mais velhas, porque eu acabei tendo uma relação e um carinho gigantesco, Ari Fontoura. Eu poderia ter na minha vida, assim, todo dia, Ari. E ele já foi meu pai, meu avô, brincaria. A gente tinha que fazer amante, né? É muito bom, né? Já foi pai, avô. Tudo na minha vida, entendeu? E eu amo de paixão. Vanessinha Giacomo foi outra pessoa assim que a gente trabalhou pouco, mas nossa sintonia ali fora também foi muito grande. Ingrid, tem umas pessoas que você vai… Débora, Evelyn, Renata Sorrá, porque além de tudo é família. Então tem pessoas que você vai carregando e trazendo para sua vida, assim. E como foi sua infância com esse pessoal que todo mundo quer conhecer e eles estavam, sei lá, com você o tempo todo? Cara, então, sempre rola essa pergunta, né? Como é que foi? Eu não sei como é que foi, porque eu cresci, né, no meio. Então foi muito natural sempre. Nunca teve uma virada de chave do tipo, então meus pais são famosos, então os amigos dos meus pais são famosos. Nunca teve essa virada de chave.
sempre foi sendo de uma forma muito natural. E eu sempre amei ir pra Globo e acompanhar as filmagens. E aí é porque hoje em dia a Globo tá bem mais burocrática pra você entrar lá. Restrita. Tá. Mas antigamente não. E aí eu lembro que eu ia, levava várias amigas. Mãe, posso levar fulana essa semana, ciclana? Muito bom. Aí a gente fazia tour nas cidades cenográficas. Meu pai era diretor, então ele tinha acesso a um carrinho só dele. O carrinho é batalhado lá. O realmente, carrinho, era nossa, super a pessoa bambambam. que entrou lá e entrou no carrinho, ela faz stories. Aham. Tem que ter stories no carrinho. Um clássico. Gente, pelo amor de Deus. Mas eu te perguntei Mas na época não tinha isso stories. porque… É verdade. Eu te perguntei isso porque foi muito engraçado quando o Arthur, meu filho, entendeu a avó dele. Sim. Sabe? Porque ele teve esse momento que ele ficou, não, mas o que é famoso? Sabe? E aí eu fui… É que é uma super dimensão também, Eu né, fui que tá ali. explicando mais ou menos, sabe? Pois é. O Pra outro, ter uma ideia, pois é. assim. Foi que muito engraçado. comparação linda sua, né? Um outro Mas, assim, patamar, lugar, mas pra mim é uma… sabe? Eu boto, muito tá? linda você. Caramba. Boto. Porque a gente liga a TV, Ganhamos. tá lá. E tem essa Vencemos. convivência. Porque a Tem, gente vê um ano a novela, entendeu? Então a gente vai… Lógico que não é a Flávia. Mas aquela personagem vai virando uma coisa e é tipo final de livro. Vai terminando a novela, a gente vai ficando, meu Deus, como é que eu vou ficar sem? E eles vão tentando convencer a gente, né? De que a próxima vai ser legal. Mas a gente só aceita quando a gente tá no 15º capítulo. A gente continua tendo aquela saudade da personagem. A abstinência. Não, que a gente chama, essa de novela eu tenho uma história muito boa. Minha mãe, a gente falou de Cristina. Ah. E aí, na época de Cristina, eu era bem novinha, eu tinha uns 6 anos, assim, então eu não entendia 100%. E no final da novela, a Cristina era queimada, levada pro inferno. E aí era o corpo todo dela queimado, enfim, uma coisa super dramática. E um efeito especial incrível pra época, maravilhoso. Sim. E aí eu tava assistindo de casa, e a minha mãe tava assistindo com o pessoal da novela, porque eles sempre fazem festa no final da novela e tal. E aí eu tava assistindo com a tia V, e daqui a pouco a minha mãe começou a ser queimada. Tia V era babá. E eu comecei a ficar um pouco nervosa. Tia V, cadê minha mãe? Tadinha. Tá assistindo a novela com o pessoal. Esqueceu, é o último capítulo. Eu, então liga pra ela. Tadinha. Me ligou pra minha mãe. E era tipo época de Nextel, assim, essas coisas. Minha mãe não atendeu, porque eu devia estar lá na festa e tal. Devia ser Paige ainda, lembra aquele Paige? Lembro. Devia ser aquilo. Aí eu, cadê a minha mãe? Ela tá sendo queimada no inferno, eu quero falar com a minha mãe. E foi assim que puseram classificação de faixa etária. Mas nas novelas. ela fez uma campanha linda pra mãe durante essa na novela. escola. Porque quando começou a Cristina se revelar mesmo e ficar malévola daquele jeito… E era uma Ela- época que as crianças assistiam novela, porque hoje em dia, criança não assiste. Gente, eu assistia muito, era muito engraçado. Então- porque era a TV da sala, Era todo mundo isso, via a mesma coisa. Então, porque, por exemplo, pra minha irmã é completamente diferente. As amigas da minha irmã, muitas não… Assim, sabem que os pais são famosos, mas não entendem a dimensão muito da Globo, né? Porque Sim. não assiste Globo. Na minha época, a gente era Globo, né? Então, Aí ela fez uma campanha na escola, porque muita gente falando de vilania, das coisas que estavam fazendo e tal. E ela começou, gente, quero falar que ela é minha mãe, ela é muito legal. as pessoas vão assim, ela é uma Pisciana, não cobra. aguentou. Não, ela é uma cobra, ela não sei o que, isso, aquilo. E eu, tipo… Gente, vocês não entendem, cara. Ela tem os motivos dela, sabe? Tem que olhar o outro lado. Ela só quer Dependendo da joias. personagem. Ela quer umas Imagina joias. se fosse como você. A Jujuba tem umas passagens com personagens na minha vida maravilhosas. Tem um quadro que eu guardo até hoje, que tá lá na nossa moldurinha de quadros da família. Que eu tô com a camisa dos Incríveis, festa, era até uma premonição. Que depois a gente dublou os Incríveis. Ai, que doido. E aí ela escreveu assim: mãe, apesar de você ser uma mãe maravilhosa, apesar de você se chamar Alzira na sua próxima personagem, Mesmo assim, mesmo com esse nome Alzira, eu te amo muito. porque ela não queria que eu fosse Alzira. Eu quero a Flávia. Ela se metia de uma forma que ela falava: mãe, você não pode pedir pra mudar esse nome. Desculpa as Alziras que me perdoem, não me cancelem, por favor. Mas lá é que no não é autor. um nome muito popular, Não né? é. O Alzira. Não é. A minha tia-avó,
Alzira. Eu conheci Não tá mais depois aqui, algumas fica Alzira. tranquila. Fala lá pra cima. Mas são nomes mais antigos, né? Que nem a minha avó Albertina. É. São os nomes que têm uma… Não é tão fácil da gente ouvir já. Não, aí pra absorver. criança é uma coisa esquisita. Aí ela queria que eu falasse com o autor, Aham. entendeu? Pra mudar o nome da personagem. Uma coisa Tem super umas coisas simples. que eu não… Uma coisa mais Fernanda, né? É. Era outra popular, né? época, né? Mas eu tinha muito isso, eu me envolvia muito com as novelas. Então acho que era mais nesse sentido, mas de ter a virada de chave do tipo, minha mãe é famosa, meu pai é famoso. Eu acho que não, porque sempre foi, sabe, sempre teve. E eu sempre convivi muito com eles, né? Eu acho que avô, por você não viver junto, né? Por mais Sim. próximo que seja, não dorme e acorda ali junto. Não, eu acho que pra ele teve esse distanciamento. Mas aí também eu fiquei meio pensando, porque eu tava já casada com o Tui quando meu pai morreu. E aí foi aquela coisa do velório ali pros mais próximos, e ele ali comigo, né? Ficou comigo todo o processo do meu pai, que ficou doente e tal, aquela coisa muito entre a gente e tal. E aí eu vi a diferença de quando aconteceu com a Rita, por exemplo, sabe? Daí eu tive a dimensão que, de alguma maneira, ele sempre dividiu a mãe dele com outras pessoas. Sim. E aí isso pra mim foi muito chocante, sabe? Essa sensação de que tinha uma fila de pessoas que estavam ali, né? Porque gostam, porque admiram. E tem uma parte de que… que ele falou isso pra mim, quase como se a minha mãe não fosse só minha, Sim. Uhum. entendeu? Aí por isso que eu fiquei pensando, assim. No velório do meu pai também foi velório foi aberto, né? A missa de 7º dia foi aberta. Eu não sei se foi Não, aberto, mas o velório não tinha foi muito, aberto, mas mesmo assim não. tinha muita gente. Mas não foi aberto, não. Era muita gente, paparazzi, não sei o que, com essa coisa. Então, ali naquele momento incomodou. Mas tem uma história boa disso de dividir mãe também, que a minha mãe… todo final de ano tinha apresentação de balé, sapatear, né? E aí tinha apresentação de final do ano, minha mãe sempre ia, tinha 2 dias, ela tinha que ir nos 2 dias, chegar cedo nos 2 dias, ir embora tarde nos 2 dias. Só que aí num desses anos ela pegou campanha de vacina da gotinha. Foi. E aí era no dia, calhava de ser no dia de um dos 2 dias da apresentação. Então ela ia estar num dia, no outro ela ia estar na vacina lá da gotinha, fazendo a campanha, Tão super importante. Nossa, super. Super importante. Pelo menos era da gotinha, né? Isso podia ser um produto nada a Trabalho ver. maravilhoso, Não, incrível. eu acho super importante. A gente vacine as suas crianças. Então é sobre isso. Já fica a nossa campanha aqui. Por favor. Mas aí a minha mãe falou assim, filha, então, mamãe não vai poder estar nesse outro dia de apresentação. Eu, como é que é? Fala de novo? Ela, porque a mamãe vai estar lá vacinando várias crianças. Olha que legal, lembra aquela da gotinha que você já tomou? Então olha que importante, a mamãe vai estar lá. Mãe, tô nem aí pra essa criançada aí. Você Cada é minha tem mãe. sua mãe, eles que resolvam com eles, eu não tenho nada a ver com isso. Você é minha mãe, cara. Aí ela, nem lembro o que deu, você foi? Fui e a gente depois foi visitar também a Fundação Oswaldo Cruz, lembra? Junto com E ela o tinha uma pessoal de coisa também de laboratório. ser mãe de novela. Eu e ia a minha falar mãe isso, mãe de novela, ela não ela gosta muito. Cara, que minha mãe tem um Cara, eu ia instinto ter maternal muito ciúme. grande. Gente, eu sou de Escorpião, eu ia odiar minha mãe lua de em novela. Escorpião. E aí ela ficava assim pros filhos, pode me chamar de mamãe, esses são seus irmãos. Aí me levava pro parque, os meus irmãos. Eu Mas, tô mamãe, nervosa já. De 9 em 9 meses eu mudava de irmão. Eu tinha que dividir minha mãe com pessoas diferentes. Não. Olha que legal. Muitos conflitos internos aqui, muita terapia. Desculpa ter tocado nisso. Um Desculpa assunto que delicado. trouxe à tona. E a gente ainda conversou, hein? Que eu não ia trazer nada de mas com enfim. isso. Falsa, né? Sonsa, né? Eu sendo sonsa. Um pouco pisciana, talvez. Um pouco pisciana. Né, Vitor de Castro? Pouco. Mas eu lembro que essa coisa de dividir mãe com filho de novela era uma coisa que me afetava. Nunca pensei nisso. Que engraçado. Afetava mesmo. Mas você sabe que eu tive uma preocupação dessa, não de dividir, mas a gente foi no Cristo uma vez, não tem uns 6 anos, eu diria, 6 ou 7 anos, a gente foi no Cristo. E assim, a gente gosta de fazer as coisas, a gente não deixa de fazer as coisas por a gente ser conhecida. A gente tenta ir, vamos tentar não ir fim de semana, vamos tentar não ir num feriado, vamos nós. Aí a gente foi no Cristo e a Jujuba tinha acabado de fazer Malhação. Então tem mais, eu fiz Malhação tem 10 anos. Pois é, não tinha acabado de fazer, não.
Tinha dado um tempo já. Tinha dado um tempo já já. tinha feito. Me ajuda, Já. gente. Tinha Já feito feito. malhação. Tá bom. Deixa Mas a aberto. gente chegou no Cristo uma hora e a gente tava… Eu, Juju, Bolívia e Otaviano, que a gente Ah. chama de Tiano. Aí estávamos nós 4 e uma hora começaram a cercar a gente. Ah, olha só, olha o Otaviano, olha a Flávia, olha a Júlia. Quando eu olhei, tava todo mundo querendo fazer foto com a gente e eu vi a Olivia sozinha. Ai, Eu que falei, medo! Gente, pra sequestrarem essa menina, e a Olivia é facinho, sempre foi. É. Sempre foi. Vai Pra com- sequestrarem essa menina, é um passo. Eu lembro que eu olhei pra Olivia bravo, peguei no braço dela e falei, você pega em mim e não sai de perto. Ai, que nervoso. Porque só estávamos nós e Mas eu cada hora… normalmente sempre pego a Olivia. Mas aí a gente até combinou isso, gente. É. A gente tem sempre que olhar pra Oli. Não, e porque… minha irmã vive no mundo da lua. É, Então ela tá aqui assim, ó. pra levarem ela. Aí eu comecei a ter uma paranoia, assim, de quando a gente saía nós Sim. 4, começava a ver as pessoas. Eu já olhava pra ela, tipo, gruda aqui. Não, e é o típico pensamento antes de dormir, né? Que você tá quieta e você lembra daquela cena, você fica, não! Cara, que não. medo! que Esses medo. dias eu É. fui com o Arthur no cinema, eu tenho muito medo de altura, mas medo de altura, assim, de escada rolante. Mentira. É um saco. Eu já te ouvi falando sobre. É um saco, é muito chato. E aí, no Iguatemi, dá pra ir de elevador, mas o elevador tava parado, que tava tendo manutenção. E aí é uma escada rolante que vai, e depois uma outra que vem, e depois a última que vai. Essa última, se você olha, tá o vãozão lá de baixo. Não é legal. Cara, aí os dois amigos começaram a chegar perto do cinema e eles começaram a pular. Me deu um negócio que eu grudei no cabelo dos dois, assim, pra impedir o pulo, sabe? Não pula, que é perigoso e tal. E aí, à noite, eu fui dormir e me vinha aquela imagem da escada rolante. Sim, e se… Cara, é muito Horrível, ruim. É uma coisa tipo, né? Que você É. faz, não, parou, tá É. tudo bem, tá tudo bem. É. Ai, eu detesto essas coisas. É ruim. Isso de criança também, que você tá distraída com alguma coisa, muita gente falando, você fica, cadê a criança? É. Na Disney, uma vez, a gente em julho, a gente vai falando. Nossa, tá? aquela Não, eu gosto, aquela imagina. vez também. É, Acho que meu cabelo tá muito hidratado, tá escorrendo pra trás. Que bom, né? A hidratação rendeu. Pessoal arrasou É. lá na Globo. Eu quero dar um pulo lá, andar de carrinho, fazer um baby. Quero dar um pulo Fazer lá. story. Aí, a gente na Disney, era tipo assim, julho, altíssima temporada e só excursão de brasileira. Aquelas excursões de 100, 200 pessoas. Porque você Sim. quer viajar com os filhos. Quando que você vai Nas viajar? férias de Nas julho. férias. É. E aí, a gente foi. Aí, a gente tava num parque da Disney e parou. Só que assim, agora a gente já entendeu. Passa uma excursão, assim, mas baixa a cabeça. Que horror. Não é assim. A minha mãe e o Tiano, eles ligam de tirar foto, eles não se importam. Mas é que às vezes, Mas às cara… vezes empaca o passeio, né? Não, empaca o passeio, não. Acaba o passeio. Em Buenos É. Aires, a mesma coisa. A gente não conseguiu terminar de ver a igreja Foi. de Buenos Aires. Acabou o passeio, Você sabe? já saiu disfarçada ou não? Já. Uma peruca? Já. Era a tia Bianca. É. Quando a gente… Ela quando levava nos shows. ela levava minhas amigas nos shows. Aí a gente no show da Eu quero ver Britney uma Spears. foto, pelo amor de Deus. Era um cabelo tipo seu, moreno, assim, com franja. Jura? É. Tinha o mais curto e o mais longo. Esse Uma com a perucona franja, assim, ó. era a tia Bianca. É. Lembra? É muito Porque bom. elas queriam ficar na pista, né? Elas não queriam ficar no Sim. VIP. Aí, pra ficar na pista, enfim, aí eu ia disfarçada E já te acharam? e levava elas. Era bom o disfarce? Algumas pessoas… É difícil, que aí na hora tá lá já, começa. Algumas pessoas ficavam olhando assim, mas não… Botavam óculos também, né? de grau. Tinha óculos também. Gente, é muito bom, né? Ter que se disfarçar. Eu também conheci Otaviano com peruca. Eu tava indo Como? pro evento logo depois de Alma Gêmea. Como isso se deu? Acabou a Alma Gêmea, a gente fechou um evento, então 2 dias depois já tinha que estar embarcando. Eu tava com aquele cabelão louro, sucesso que foi a Alma Gêmea. E queriam que a gente fosse o elemento surpresa no evento. Tá. E eram 10 dias a bordo, o evento acontecia. Vocês dois. Eu e Otaviano. E vocês não estavam juntos, vocês estavam… Foi onde eu conheci ele. Tá. Ai, que emoção. Aí a gente foi chamado para apresentar o evento. Então o evento acontecia no penúltimo dia. Tá. E a gente até já falou, pode falar de marca então, né? Do Pode, Ipiranga, que é o Clube do Ipiranga. Milhão deles. Um beijo, Ipiranga. Que aí eles embarcam vários. Eu até falei, a gente encontrou o pessoal da Ipiranga lá no Aham. camarote do carnaval. Ah. E eles, é verdade essa história? Eu falei, gente, vocês são responsáveis
pelo nosso casamento. 5 meses depois eu tava casada com ele. E você chegou de peruca. Aí eu cheguei, porque eles falaram: olha, por favor, elemento surpresa, então vocês não podem estragar isso, vocês vão fazer tudo na contramão dos outros brasileiros, aquela coisa toda. Aí várias fotos nossas, assim, a gente passeando, eu tô com a peruquinha castanha e a gente passeando, porque eu branca do jeito que eu tava, loura do jeito que eu tava. Eu era facilmente Não, identificada. na hora iam sacar. E aí a gente acabou convivendo esses 10 dias intensamente e 5 meses depois. Tamo aí, né? Tamo aí. E como é que é ter padrasto? Porque eu sou madrasta. Aí eu queria sacar a sua convivência. Cara, o Tiano casou com a minha mãe, eu tinha 7 anos. Então é uma vida inteira, né? Que ele é meu pai. A Luísa Eu- tinha 9 quando eu casei com o André e o Arthur 2. É muito novinho, Pô. né? É, Muito bom. é Tipo, ele nem lembra da vida dele. Não, eu tive que contar que eu fui casada com o pai dele. Ele achou um absurdo. Ele achou a coisa mais absurda do mundo. Ele, que você namorou meu pai? É. Que horror! Ele achou coisa doida. E é difícil, assim. Porque pra ele é essa a realidade, né? É Aham. tipo 2 casas. E é muito engraçado ver ele explicando pros amigos da escola. Outro dia a gente tava e… É seu pai? Aí ele falou, não, meu padrasto. Mas o que é isso? Aí ele fala, não, é tipo pai, mas não é pai. Mas ele mora com a gente. Mas Mas e jura, o seu hoje- pai? É. Eu Tá? achava que tinha mais pais separados, já era uma coisa mais comum. Não, dessa idade assim, 7, 6… Ainda não. Ainda não, tem… Aí esses dias ele chegou e falou assim, mamãe, a Lisa é igual eu. Eu falei, como assim? Não, também tem 2 casas, também tem madrasta. Bonitinho. Aí eles vão se achando. É. Mas pra mim, sempre foi… Eu e Tiana, a gente tem uma relação de pai e filha mesmo. A gente conversa, discute, discorda e concorda de pai pra filho. E tem umas coisas que eu pareço mais filha do Tiano do que a minha mãe. E é muito engraçado que tem, às vezes, um jornalista vão dar bola fora e fala assim… Já rolou muito, né? É. Vocês são super parecidos, né? Você é a cara dele. Eles falam. Aí eu, deve ser a convivência, né? Dizem que a convivência faz parecer. É muito bom isso. Não, tem gente que vem, quando sai, né, algum lugar, o neto da Rita Lee, todo mundo fala, gente, a filha é a cara dela. Maravilhoso. E eu fico, você vê que loucura? Maravilhoso. Igualzinha. A melhor coisa é concordar, é um elogio desse. Não tem que falar nada, né? Não, eu lembro que eu tava ao vivo Eu com sei. Ana Maria, maravilhosa, que eu amo. E assim, cara, a Ana acorda muito cedo, né, gente? Uma vida inteira. Ela vai 4 da manhã Imagina pra lá, isso, pra essa começar aquele rotina. programa cedo, entendeu? Não é mole. Então, Que hora será que ela dorme, né? 8 da noite. deve ela ser. dorme 8, 9 da noite. Quando ela Eu sai, não Ai, posso tipo, falar muito, eu tô durmo saindo. 10. É? E você acorda que horas? Ela, tipo 6, porque tem Acorda cedo rolê também. escola, né? Mas Você que tipo leva? 6 normal. Eu que levo. Normal. Eu levo. Mas a gente tava ao vivo e Ah. ela justamente me deu um fora desse. Vendo primeiro a Júlia ali e tal, aí tava passando, aí eu tomando lá aquele café com ela, que a gente não toma café, aí ela vira e fala, mas ela tá a cara do Otaviano, né? Aí você acha, Ana? Muito parecida, é filha mesmo. Aí eu, gente, será que ela tá fazendo uma Sim. analogia de É. ligação Que bonita e a tal? relação, Aí eu, uma coisa assim. muitos anos, né? Eles convivem e tal. Tá escrito, Júlia, é filha do Otaviano. Eu, meu Deus, eu não sabia se eu desmentia Às vezes, ela no ao vivo, se eu Porque ela vai saber depois. Mas e é delicado também, né? Você Não, desmentir isso é ali. pior, porque quando é só alguém que não tá gravando, né? Que é alguém na mas- rua, você só fala, é verdade. Nossa, sempre fui parecida desde pequena e tal. Agora é uma coisa que tá registrada, que depois vão falar, vai virar um… Aí eu fiz uma cara de quem… É assim, sabe? Sei. Ela virou filha do Otaviano. Porque eu falei, Ah. cara, o que eu vou dizer? Mas a minha cara era, depois rolou exatamente esse momento, a minha cara assim, ó. Que eu faço? Eu olhando pra Ana, que eu falo? Mas Quero é muito, ajudar, né? é muito doido, porque tem coisas que realmente, assim, completam, que a minha mãe não faz, que não é dela e tal, e que eu e Tiana, a gente bate muito mais, sabe? Tipo, sei lá, coisa de montanha-russa. Minha mãe nunca gostou muito dessas coisas radicais e tal. Sei. E aí eu sempre foi eu e Tiano nessa área, sabe? Então tem coisas que realmente… Afinidade É, mesmo, De né? terror, de montanha-russa, de radical. é.
São os dois, assim. E ele é o chorão também, né? É. Ele é Aí a gente fala que a minha sensível? mãe é insensível. Ele é muito manteiga derretida. Ele é muito, ele É é muito. mesmo? Que engraçado. Ele é Mas ele é que signo? Ele é Touro. touro. Olha, não diria. Cara, mas ele é muito mais, tipo, ele sofreu mais quando eu saí de casa. Aí agora eu vim morar essa Que temporada em São bonitinho. Paulo. Ele fica muito mais preocupado. Ele, não acho, meu amor, não acho que você deva ir. Fica aí, vai ser feliz, fica no Rio. Aí ela Muito me liga. preocupada. O que eu faço, mãe? O pai não quer que eu trabalhe. A mãe tá me empurrando. Eu faço A minha o quê? mãe, vai sim. É muito bom. São muito diferentes nesse sentido. Ah, mas é legal isso, né? É bom porque tem um equilíbrio. Completa. É. Eu vejo lá em casa que também tem essa divisão de eu ser mais quieta, mais calma, e daí eu tenho a Luísa mais de companhia. E eu deixo André e Arthur enlouquecerem. Interagirem muito. Nossa, é muito bom. Ainda mais ela agora com 14, quase 15. Já é papo de skincare, Total. entendeu? Já chegou ali. Ensinam a gente, né? Sabe tudo. É igual a Loli. A Sabe Loli tá com tudo. quase 15. Sabe tudo, é muito doido. Impressionante. É. E agora eu fiquei pensando também, a Luísa, às vezes a gente fala alguma coisa, eu vejo que ela acha a gente meio tipo, nada a ver. É. Sabe assim? Tem alguma coisa que sua mãe faz que você acha meio cringe? A gente ainda fala cringe? Eu nunca falei muito. Engraçado, sabia que eu acho que essa expressão cringe nunca foram os jovens que falaram? Você acha que, olha, eu sendo cringe. Não, mas assim, tem Caraca. a minha geração e tem a geração da minha irmã. Não sei se é a geração da minha irmã, Será que ela da fala? sua enteada. Vou perguntar pra Luísa. É. nunca Perguntar, vamos perguntei. consultar. Porque são gerações diferentes. Porque eu amei esses vídeos que viralizaram agora, que eles estão pedindo pra a gente dançar como dançava, né? É. Ai, cara, isso é Eu ia Não, falar isso disso. elas debocham Eu ia muito falar da disso. gente. A minha mãe, ela dança assim. A minha mãe só dança assim, tipo assim, funk, ela tá assim. Ou assim, ou Legião. É, não, mas é mais assim, pop, ela tá assim. Rock, ela tá assim. MPB, ela tá. Qualquer coisa funciona. E ela tá assim, isso é uma coisa meio cringe. Então, eu não sei se é cringe, mas tem uma coisa que a gente zoou ela, mas o Tiano também zoa junto comigo, que é quando ela vai pedir alguma coisa em inglês e ela fala, will you? E ela fica. Aqui ela tá rindo, mas normalmente ela fica chateada com a gente na viagem. Fico Ai, mesmo. mas eu fico também, porque o meu… Ela fala assim, ai que saco, então Todo fala mundo vocês. fala melhor inglês do que eu. Só que entende? todo mundo fica meio com vergonha. Aí eu não tenho. Aí na Aí hora eu vai chego lá e pede, aí fala, pô, e eu falo engraçado. falo meu chicken mora ali, e eles estão tudo, falando, então fala aí você. Minha mãe fica chateada. Vai lá. Mas que a gente Por isso que às vezes é bom quando eu viajo sozinha. Fala do meu Você pode jeito. falar o inglês que Entendeu? você quiser. É. Até, né, ficar com accent mais forte, né? Exato. Eu adoro. E às vezes eu tenho uma coisa que eu gosto de deixar as crianças constrangidas. Então, às vezes, eu faço coisas que eu sei que eles estão morrendo de vergonha. Sabe? Tipo, eu tenho um personagem que é o Milo Pinotti. Que, na verdade, o Milo Pinotti, ele nasceu de um típico fã que a Rita tinha. Que é aquele que chega e fala, tipo, Aramaçã em 76. Era demais, sabe? A gente chega falando alguma coisa. E aí eu e o pai do Arthur comecei a fazer. E daí a gente inventou, a gente só fazia a voz, a gente criou o nome. Agora ele é de Capricórnio, ele tem 63. Super completa. Já Adoro criar as personagem histórias. muito, né, Sim. incrível, assim, ele tem dupla cidadania italiana. Então, muitas coisas, né, são muitas camadas. Gente, tipo o personagem do Michael Scott, sabe, em The Office, que tem dupla Exatamente. cidadania também. É esse, mesma coisa. E aí, eu sei que eles ficam meio constrangidos quando eu faço Milo Pinotti na frente dos outros, sabe? Mas eu gosto, você tem Você alguma gosta de coisa deixar que eles provoca? constrangidos. Ele tá ali, sei lá, com o Bacana. amiguinho dele. Eu falo, opa, Milo Pinotti chegou pra brincar. Ele fica, sai daí. Sai daqui. Não, acho que isso o Tiano, né, quem gosta de fazer Eu isso. acho que ele é que é mais os personagens, assim. Não, e de deixar a gente constrangido, acho que é mais o Tiano. É. Ele sabe que vai deixar e ele faz questão de fazer. Acho que eu é sou mais ele. super. O Tiano, é. Eu sou super. O pai até fala, para, coitado. Deixa ele. Mas quando a gente viaja nós quatro, a gente volta e meia. A gente faz alguma coisa que as duas ficam, a gente… ser feliz, deixa elas. Eu não consigo pensar E agora, mas o o que Tiano faz. a gente pode esperar agora do podcast? Vem coisa boa por aí? Tem fofoca? Tem convidado? Nossa, vem, Dá pra dar um vem, spoiler pra gente? vem muita
coisa boa por aí. A gente tá assim, né? A gente tá vivendo um momento ainda de realização, porque sabe, como fãs, como consumidoras de podcast, o que você gostaria de chamar? Quem sonharia? Fulana, Beltrana, gente. Será? Não, tipo, a gente tá aqui, é um sonho. Exato. Ah, para. Sério, porque a gente escuta muito. Aí eu é tipo fico muito muito feliz. louco, sabe? Pra mim é muito louco, mas tudo bem, estamos todas loucas aqui. É muito louco pra todo mundo. É muito louco pra todo mundo. Porque aí eu falo, pode deixar, eu chamo, eu mando mensagem, mas porque eu vou ouvir um não. É. Qual o problema? Vi Não, e tanto chegar, não você na chega- minha vida, gente. Agora não vai abalar. E não tem Então, nenhum problema, não. Aí eu vou perguntando, aí eu mando pra Jujuba. Ela falou sim, você acredita? Não, e tá chegando um momento incrível, onde as pessoas estão vindo até a Pede, gente. né? Isso é muito legal. Cara, eu nem sabia que isso Eu fico, às vezes… sabe com quem que aconteceu comigo? Com a Boca Rosa, com a Bianca. Gente, é muito louco. E eu já tinha pensado em chamar ela, mas eu tenho uma coisa que eu vejo que a pessoa tá fazendo tanta coisa, eu não quero Não incomodar. vai vir. A gente também. Eu tenho meio isso, eu falo, ela tá tão corrida. Filha menor que o Aham. meu. Cheia de coisa, É. meio Rio São Paulo. Eu vou atrapalhar a Bianca nesse momento, lançando Total. maquiagem, fazendo conteúdo. Mas não é de E aí ela mandou e falou, eu quero Ah. ir e tal. Jura? A gente tá Não, vivendo às isso. vezes o time fala assim, ai, fulano, gente, vocês acham que ela vai querer ir pro nosso pod? Tanta coisa pra fulana fazer, vai querer ir no nosso, né? E aí, daqui a pouco, chegou a fulana querendo participar. E a gente, cara, que loucura. E vocês já estão viciadas em ficar anotando pauta na cabeça? Viciada, hein, gente? Tem o grupo ali, cada um que ouve. Eu vi esse. Olha que interessante. Vamos trazer esse Eu assunto, saio da essa terapia questão. já no Cara, de isso é roteiro legal. com Mari. Com Mari. Gente, Mari Faria, que é a nossa roteirista, Maravilhosa. também ajuda as meninas. Amo. Né? Um beijo Ela é pra Mari. demais. Ela é A Mari é tudo. Ela é demais. A Mari, eu mando os piores áudios pra ela, coitada. Teve um áudio que eu mandei… Foi ontem. Vamos cantar uma música pra Mari? Peraí. Em homenagem a ela. Eu Peraí. ia cantar pra ela. Tepa? Fui morar numa casinha infestada. De cupim, pim, pim. Ela não tá sabendo? Ela não teve que sair A de casa. mensagem. Ela tá agora procurando É apartamento. verdade. Eu falei assim, gente, Eu não lembro que a gente cantava essa música lá na casa que a gente morou, que a gente descobriu isso infestado, que a gente… Nossa, é um inferno, gente. Olha aqui esse áudio que eu mandei ontem. Peraí. Aí eu vou falando. E o nome do Nissan, porra, como é que vai fazer? Tem o quê? Mosquito na TV? Amiga, tem mosquito na TV, vou matar. Eu vou mandando. Eu tô falando um negócio, nada a ver. Amiga, tem mosquito na TV, vou matar. Maravilhoso. Aí ela manda, eu adoro o pay-per-view dessa família. pay-per-view Porque ela vai total. pegando o resto do áudio, assim, é muito bom. Eu vi o meme do cara falando, odeio gente que é assim, eu sou, que eu mando assim, Gília, eu preciso te falar uma coisa, porque a gente combinou de gravar às 3, e então a mariposa. Ah, depois eu mato. E aí, sabe? Entra em outra coisa. Eu entro em outra coisa, não sei como ela me aguenta, mas ela me suporta. Nossa querida Mari. Imagina, mentes eu amo. maravilhosas, unidas. Ela é perfeita. Gente, eu amei ter vocês aqui. Ai, a vocês gente são também, a lindas. gente Nossa, também. Me senti numa Fofa. conversa de… Gente, olha a convivência boa, né? A gente podia ter ficado aqui 2 horas. Aham. A gente podia ter marcado na padaria aqui do lado. Vamos descer lá. Nossa, eu apoio. Tô louca Pão por um Vamos pão de fazer um queijo. pão na chapa. pão não, com o pão com requeijão de São Paulo. É. na chapa. É pão na chapa, daí você tem que escolher se você quer sair da requeijão ou entrada requeijão. Como assim? A entrada requeijão Gente, que… é quando… Eu eu vou dar achava uma que era aula um programa agora. de família. Não, aqui agora eu vou dar aula. Agora eu trago cultura. É o momento cultura do programa. Vamos lá. Entrada requeijão é quando ele vem tostadinho. Entendeu? Vem queimadinho, queimadinho, gosto requeijão. Como eu gosto. Na saída, ele faz na chapa e Ai, faz o só requeijão passa. depois. não. Entendeu? Não. Eu Não. gosto de paulista. É isso. Então você pede pão na chapa com entrada requeijão. Entrada requeijão. É. Tô te dando a gíria pra já chegar local. Por favor, Maravilhoso. porque eu vou ficar um tempo aqui Você agora. fica um eu preciso, tempo. Então você. Tá? Tá. Tá perto da minha casa, você me liga, Tá. qualquer coisa, eu dou uma estrela, caiu lá. Tá, ó, Ah, não fica a sozinha. dica pra cachorro e de fisioterapeuta, então. Tá. E do otorrino. E do otorrino. Ai, Que muito- vai ser bom também. Foi nessa muito mãe, temporada, né? pra Aquela produta cuidar. entupida. Não, tem um otorrino ótimo. Amei. Gente, olha, deem uns serviços. Quando sai o podcast, o nome do podcast pra quem tá assistindo a gente. Vambora, Pé no Sofá Pod, nosso podcast. Toda segunda a gente tem episódio novo. Depois toda… Quinta, é o episódio longo.
oficial. Sigam a gente nas nossas redes, Pé no Sofá Pod, pra ficar por dentro de tudo. A gente também tem grupo no Telegram. Que, aliás, tá ganhando cada vez mais potência. A gente ama, porque aí a gente ouve vocês, ouve as dicas, temas, quem trazer, histórias. Então é maravilhoso quando vocês compartilham lá com a gente. Por favor, mais. Acho que é isso. É isso, estamos aí aprendendo em voo, mas muito realizadas, gostando. Então sigam a gente em Pé no Sofá Pod, toda segunda e quinta. Sim, muito, muito obrigada pelo convite. Obrigada a vocês. Muito Amei. incrível, uma amei. delícia. Uma delícia. A gente tem que estender, fazer uma coisa agora familiar. Trazer as Tá. crianças, Vamos fazer. trazer o Olívia. E avisa pra gente quando você estiver no Rio. Tá. Eu vou no… Em maio eu vou 2 vezes, aí eu aviso vocês. Eu Se vou estiverem tá. gravando. Júlia, não, mas eu vou Não, falar eu Ah. volto 10 de maio, por aí. Então tá, eu vou estar lá. Tá. A gente combinando coisa. Agora firmou, agora é amizade. Aí eu vou pensar em alguma coisa Tá. carioca, sem ser o… não Pra tem me dar pouco uma requeijão. dica. Tá. Eu sou péssima, porque eu chego pedindo guarda-sol. Então, assim, Gente, mas você tem que ir lá pro nosso. A gente tem que marcar a gravação, então, já que você tá pois indo é. lá. Mas avisa a Mara. data pra gente organizar. A gente Mari, abre o gente. estúdio pra você. a gente tá com a vai Mari, a fazer. gente tem É, tudo. é verdade. Sim. A Mari tem a agenda toda. É. Então tá, fechou. Então em breve eu tô lá, tá? Sim. Oba. É isso, vocês aguardem. Gente, obrigada. Ó, vocês que ouviram a gente até agora, não esquece de ir lá comentar no @noiaminha. O que você achou do episódio, como é que foi essa convivência, como é que tá sendo a nossa convivência. Eu preciso rever alguma coisa. Tem críticas, eu aceito, tá? De peito aberto. E não esquece que é nossa rotina lá. Segunda-feira rapidinhas, quarta-feira namoradinhos, quinta-feira é nós no episódio grande, tá? Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau. É Noia Minha é um show produzido e gravado na Zamundo Studio. Roteiro meu e da Mari Faria. Produção de Bruno Porto e Mari Faria. Ilustrações, Ale Calco. Trilha sonora por Zamundo Studio. Até o próximo episódio.